Olá pessoal, tá começando agora mais um episódio do Alma Livre Cast. Depois de um tempão sem lançar episódios novos, estamos de volta. Estou de volta, né? Na verdade, fazendo uma pequena pausa aí nas leituras do Cavaleiro Preso na Armadura, para variar um pouquinho de tema, de assunto. E o assunto de hoje vai ser sofrimento e dor. O sofrimento como facilitador do progresso, da evolução, do crescimento, do amadurecimento. Eu queria já começar falando que eu não estou aqui para defender que o sofrimento é obrigatório, não estou aqui para falar de que precisamos sofrer e que a vida é um sofrimento eterno. Não é essa a ideia deste podcast, desse episódio, ok? Eu sei que tem muita religião que prega essa ideia de que existe uma lei do sofrimento como sendo lei da evolução. E eu não acho que seja uma lei, ok? A gente pode crescer, amadurecer e evoluir de forma amorosa também, de forma que a gente está sendo puxado pela positividade, que a gente vai desenvolvendo habilidades, vai amadurecendo consciencialmente, sem precisar que a vida ou que as situações nos deem um empurrão ou um cutucão com uma dor ou com um sofrimento. Porém, quando essa dor ou sofrimento aparece, ele pode ser o sinal que vai nos despertar para aquilo que precisa ser mudado urgentemente na nossa manifestação consciencial, na nossa atuação na vida. Primeiro eu queria falar um pouquinho da diferença entre dor e sofrimento. A dor, eu vou separar aqui a dor como sendo física e o sofrimento como sendo psicológico. E aí existe aquela frase famosa aí, né? Que é: a dor é para todos, o sofrimento é opcional. Então o sofrimento seria, neste ponto de vista, a sua interpretação sobre a situação dolorosa. A sua concepção sobre o que está acontecendo em termos de algo que não está saindo do jeito como deveria ter saído na sua concepção. E como que aquilo te impacta, como que é a sua reação diante dessa situação, que pode gerar o sofrimento ou uma tranquilidade. Diferentes pessoas podem reagir de formas diferentes quando enfrentando a mesma situação, né? Então, primeiramente, queria falar dessa questão da dor. Eu queria fazer uma comparação, uma metáfora que é o seguinte. Digamos que você está ali com dor nas costas, né? A gente está aí numa época de pandemia, de muita gente trabalhando em home office e muito tempo sentado na frente do computador. E muitas vezes a nossa postura errada começa a criar um desconforto, uma dor, e a gente vai tentando então ajeitar essa postura. Mas geralmente a gente não percebe que está tendo essa postura errada, torta, e com o tempo essa postura errada que a gente não está percebendo, mas mesmo assim a gente está repetindo aquela postura, vai começando a causar um desgaste e vai começar a gerar essa dor. E aí a gente vai precisar olhar para o que a gente está fazendo, em termos de postura, nesse caso, para consertar a forma de se sentar ou a postura ali mais adequada para se manter horas diante, né, do trabalho ali no computador. Então, basicamente, a dor aí é um sinalizador de que há algo que não está indo bem, que está sendo feito errado e que precisa ser consertado. Então, isso nos chama a atenção para várias situações em termos de saúde física, né? Do que a gente pode estar fazendo de adequado e de inadequado, e os alertas que o corpo nos traz para que a gente conserte o nosso mau hábito nesse sentido. Só que o que acontece? Em geral, a gente não está nem percebendo que está fazendo isso, né? A gente acha que está certíssimo, está normal, está com a cabeça em outro lugar, não está nem olhando para a questão. E aí as coisas estão saindo errado, mas a gente não sabe, a gente acha que está tudo bem. Até que as coisas começam a desandar, e aí a gente talvez venha precisar ir a um médico para que ele possa indicar para a gente o que a gente está fazendo de errado, para estar causando essa dor, esse desconforto. E caso a gente insista em não olhar e não investigar,
pode levar a gente a ter a necessidade aí de fazer, sei lá, fisioterapia, algo do tipo, né? Para consertar, para dar um jeito nas costas, na coluna. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a vida, as situações em si que são geradoras de sofrimento, ou que nós interpretamos de forma a nos causar esse sofrimento, pode ser um sinal de que eu estou com uma postura mental, estou com um ponto de vista, uma atitude diante da situação que pode não ser a mais adequada. Mas, como eu estou acostumado a ter essa postura, essa atitude, esse ponto de vista, eu achava que ele não tinha problema nenhum, por muito tempo repetindo e atuando da mesma forma. Até que, de repente, começou a me surgir um problema por eu não saber atuar de forma diferente, por eu não conseguir ter um ponto de vista diferente, uma compreensão diferente da situação e uma observação de mim mesmo atuando nessa situação. E aí chega a dor psíquica, o sofrimento, e com certeza ele é um indicador de que eu vou precisar mudar caso eu queira voltar a ter uma saúde mental. Eu vou precisar fazer alguma mudança que talvez eu não esteja identificando que precisa ser feita para que eu possa voltar a ter uma consciência mais saudável, mais funcional dentro da minha vida, dentro dessa área de atuação na qual eu estou percebendo um sofrimento, né? Então, em geral, o que acontece? A gente está dentro das situações e a gente faz as coisas como sempre fez. E a gente tem aquele velho ditado, né? Time que está vencendo não se mexe, até que, de repente, ele não começa a vencer mais e mais. O que acontece em geral é que, ao invés de querer mexer no time, a gente acha que, poxa, mas sempre deu certo, sempre funcionou para mim assim, como é que agora não vai funcionar mais, né? Como é que agora vai ser diferente? E há essa relutância de fazer mudanças, de continuar na evolução, no progresso, porque a minha concepção do que é certo está cristalizada e como que eu acho que as coisas deveriam funcionar também está ali estagnada, né? Então, o que acontece em geral, que eu acho que já até falei aqui nesse podcast, é que a vida vai nos permitindo evoluir de forma tranquila até que a gente comece a estagnar. E aí o fluxo irresistível da evolução da vida começa a nos arrastar para que a gente volte a fazer mudanças e volte a crescer e a progredir. E esse processo de arrastamento da vida, das mudanças, é que vão levando a gente a perceber que a gente precisa sair do lugar, né? E voltar a ter novas compreensões e ampliar a nossa compreensão de mundo, de vida, de existência e de atuação. Só que aí o que acontece? Pode ser, sim, difícil para mim identificar o que é preciso fazer para que eu possa desenvolver uma nova atuação, uma nova compreensão de mundo, para que eu possa sair dessa situação de dor ou de sofrimento. E como eu falei do exemplo do médico, né, que às vezes vai indicar o que você não está percebendo que precisa ser mudado nos seus hábitos, na sua atuação, para que você melhore a sua condição física. Também em termos psíquicos, a gente pode vir a precisar de outras pessoas, de psicólogos, psicoterapeutas, para que possam nos indicar possibilidades de compreensão de mudanças em lugares dentro de nós que a gente não percebeu que está com a postura ali um pouquinho torta, né? Comparando com essa postura que eu falei, da gente começar a ter dor nas costas. E como que a gente pode, de repente, começar a trabalhar naquela situação para começar a tentar trazer peças novas para compreender esse quebra-cabeças que a gente está tendo dificuldade de montar, da imagem do que precisa ser mudado na gente, da imagem do funcionamento desse todo, que inclui a gente, dessa situação completa que está nos causando sofrimento,
de trazer uma ressignificação nesse sentido, e isso pode levar, às vezes, um tempo. Então, esse sofrimento pode permanecer um tempo, e que a gente também não deve entrar no processo de culpa. Não estou aqui para gerar nenhum processo de tipo, eu estou na dor, eu estou errado, eu estou sofrendo, eu sou culpado, eu devia estar fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo. E aí aumenta o processo de dor e de sofrimento, porque coloca-se mais um julgamento negativo, que vai gerar mais um sofrimento em cima do outro que já existia, de que eu sou uma pessoa que está toda errada por estar sofrendo. Então, não é essa a ideia. Mais uma vez, é para a gente ter um pouco, pelo menos, de compaixão com nós mesmos e compreensão de que estamos passando por um processo que vai, sim, nos levar a um lugar melhor na medida que a gente aprender a lidar com ele, mas que não precisa ser instantâneo. Eu não já tinha que saber o que fazer. Não é bem assim, né? A gente, quando comete um erro, principalmente quando é um acidente, uma situação que a gente não viu, não previu, é comum entrar no processo de culpa do tipo, eu não deveria ter cometido este erro, este equívoco. Mas se você não sabia o que era o melhor caminho, o que deveria ser feito naquela situação, não há como exigir de si mesmo que tenha se agido da forma correta, sendo que não sabia. Você não sabia, não tinha noção. Como eu falei, da pessoa que estava com a postura ali um pouquinho inadequada na cadeira, mas não percebia, não estava consciente dessa situação. E foi preciso a dor para fazer a gente começar a compreender e começar a mudar de hábito, né? E essa mudança de hábito, em geral, é uma construção, é um processo de renovação, de desconstrução de hábitos nocivos, de hábitos que nos fazem mal, para começar a restabelecer a saúde e reconstruir esses hábitos mais saudáveis, tanto em termos físicos quanto em termos psíquicos. E em termos psíquicos eu diria que é até mais difícil do que em termos físicos, de a gente desconstruir uma crença, uma postura mental, um jeito de enxergar a vida, um jeito de achar que as coisas têm que funcionar de certa forma e ser flexível, abrir para possibilidades, aumentar a compreensão, ter uma maior visão de conjunto. Isso, em geral, requer um esforço de autopesquisa, de compreensão, que não é necessariamente algo que acontece da noite para o dia. Pode sim haver os estalos, né? Não estou dizendo também que a gente tem que se arrastar no sofrimento. O sofrimento também pode ser eliminado de forma mais rápida, caso a gente tenha, assim, né, descoberto assim de forma tipo eureka, achei o ponto-chave do que eu estava fazendo e a gente pensa, nossa, cara, o que é isso que eu fiz aqui? E cai a ficha, né? Dá aquele estalo e a gente sai de uma situação mais rápido do que a gente achava que ia ficar nela. Mas a gente não tem que se exigir nesse nível de que a gente passe a ter uma ansiedade de resolver o problema, de ter uma angústia de resolver algum problema, né? Que aí a gente está mais provavelmente gerando um problema em cima do outro, né? Causando mais sofrimento aí nessa situação. Então, basicamente, o que a gente pode fazer nesse sentido? A gente pode buscar ter essas compreensões de forma adiantada antes que a vida comece a empurrar a gente através do sofrimento. E o que é que a gente pode fazer para isso? A gente pode, como eu falei, buscar o autoconhecimento, buscar essa autocompreensão para ver aonde que eu posso estar me atrasando ou onde eu posso estar me adiantando, né? Eu posso fazer o meu esforço para já começar a ter atitudes diferentes e nem permitir que aquela dor chegue. Eu nem permitir que aquele sofrimento chegue porque eu li sobre o assunto, eu estudei sobre o assunto, eu observei a mim mesmo em relação a este assunto, aquela situação da vida, e eu estou tomando as atitudes necessárias para fazer as mudanças da minha mente, dos meus hábitos,
para que eu possa funcionar melhor dentro dessas situações e evitar problemas futuros. E tem uma outra frase também, né, que atribuem a Einstein, hoje em dia eu vou falar só assim, atribuído a fulano, qualquer frase de internet, porque a gente nunca sabe, né? Geralmente aí a maioria das frases que atribuem a Einstein nunca foram ditas por ele, né? Mas seria uma frase que diz mais ou menos assim, de que a gente tentar resolver algum problema no mesmo nível consciencial, no mesmo nível de inteligência em que aquele problema surgiu, é impossível, né? E também que continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes é loucura. Então, se a gente está fazendo algo em termos de qualquer situação, de emprego, de relacionamento, e eu estou agindo sempre de uma determinada maneira, e aquela maneira está mostrando para mim que os resultados estão se repetindo de forma não satisfatória, eu preciso observar como é que eu posso atuar de forma diferente, ao invés de só achar que o mundo não me compreende, que eu sou assim, desse jeito e ponto final, e acabou. Né? Eu posso simplesmente começar a ter um pouquinho mais de flexibilidade para tentar enxergar qual é a possibilidade diferente de atuar naquela situação, que de repente na minha experimentação eu posso tentar e ver qual é o resultado que vai acontecer, se vai ser mais positivo ou não também. E aí a gente vai na tentativa e erro, às vezes um processo um pouquinho complicado, né? De não acertar imediatamente na mosca, mas a gente vai percebendo o que funciona melhor e o que traz mais resultado positivo para a gente e vai trazendo aí, então, o que eu estou chamando aqui de evolução, de progresso, de amadurecimento. Tem uma frase aí também muito utilizada, que eu mesmo já usei bastante, que a gente possa ser a melhor versão de nós mesmos. E frase muito ficando já meio batida, né? Mas dá bem essa ideia de se tem uma melhor versão, a gente está sempre se atualizando. A gente está num mundo aí de mudanças aceleradas que não vão parar de acontecer. Então, a gente estagnar em qualquer situação não é o ideal e estar sempre se reinventando vai ser necessário para qualquer profissional, mas não só profissional, para situações de vida, também em termos de relacionamento, de convivência e de tudo mais, né? E era basicamente essa a pequena reflexão que eu queria trazer para vocês sobre a capacidade do sofrimento ser uma mola propulsora da evolução e do progresso, não obrigatoriamente, né? A gente pode sim evoluir sem dor, mas a gente pode utilizar este sofrimento e essa dor para servir de degrau para que a gente possa observar qual é o próximo passo a ser dado, qual é o próximo nível a ser alcançado, que talvez eu esteja tendo dificuldade por ter tido esse sofrimento em minha vida. Que tipo de habilidades que este sofrimento, que essa dor pode estar exigindo que eu desenvolva? Que tipo de habilidade, de postura, de atitude talvez seja necessária para que eu possa sair ou transformar a situação através da minha ação. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Que essa reflexão nos ajude a sempre observar a nós mesmos nas situações, para que a gente sempre se adiante aos problemas, né? Então, um abraço para vocês e até a próxima.